Olá, seja bem-vindo à edição de hoje do especial Coronavírus. O programa que a gente tem feito ao vivo todos os dias aqui na TV Justiça para levar as informações mais importantes desse caso até você. Hoje eu falo sobre as medidas que os países têm tomado em todo o mundo para tentar conter a pandemia. A gente recebeu vídeos de brasileiros que estão espalhados em todos os cantos e eles contaram para a gente como é que está a realidade mundo afora. Ao meu lado, aqui no estúdio, o especialista em Direito Internacional, Rogério Carvalho, para falar sobre os casos de sucesso e as medidas eficazes que os países têm adotado. Seja bem-vindo, Rogério. Boa noite, bem-vindo e boa noite a todos. Bom, vamos começar falando então sobre os números, né? A gente está falando hoje de um cenário internacional, então acho que é importante a gente atualizar até o último balanço da OMS. Já foram aí 12.784 óbitos no mundo pela Covid-19, é um número assustador. Então, a gente tem um cenário aí complicado, principalmente agora na Europa, e eu queria começar falando da Itália, né, que é um caso que está sendo muito estudado. Por quê? Justamente por conta dessas medidas tardias que o governo italiano tomou, professor? Com certeza. As medidas tardias não somente proporcionaram esse aumento, como também a falta de atenção quanto aos cuidados básicos de saúde, uma vez que não testando a população de maneira geral, apenas focando em certos nichos populacionais, você encobriu certas formas do que o vírus ele vai se penetrando na população italiana, o que dias depois aparece ela doente e essas doenças elas replicam em outras pessoas. E daí fica sem parar. É considerada essa epidemia ela cresce sem controle. Uhum. É isso que aconteceu na Itália. Uhum. A gente tem também os números da Itália, são mais de 6.000 mortes, né? As medidas por lá agora estão mais severas? Essas medidas mais severas só foram tomadas porque medidas mais brandas deveriam ser tomadas logo no início, como, por exemplo, fez outros países, como, por exemplo, a Grécia. Uhum. A gente vai falar sobre a Grécia, tem vídeo lá, exatamente. Tem vídeo sobre a Grécia. Mas, evidentemente que quando você tem políticas que não são coordenadas com os países, cada país quer agir da sua forma, do seu jeito e da sua maneira, você concorre para que, em alguns casos, tenha um start mais alto, como o caso italiano, uma vez que, tendo ciência de que o vírus já circulava nas duas províncias do norte da Itália, os governos locais, o governo central não conseguiram dar vazão ao que você chegou a esse número que nós estamos vivendo hoje. Uhum. E provavelmente você precisa fechar mais o país para tentar conter uma explosão ainda maior, o que pode ser possível nesse Perfeito. caso. Da Itália, tem um vídeo que a gente recebeu da Tatiana. A Tatiana trabalha por lá, é brasileira e mandou o depoimento dela para a gente sentir como é que está o clima lá na Itália. Vamos ver? A gente aqui está vendo tudo que está acontecendo e a gente não gostaria que as pessoas no Brasil não levassem a sério. A situação é gravíssima, catastrófica. O pico do surto ainda não chegou. Eles esperam que seja semana que vem e isso é bastante chocante para a gente, que a gente tem acompanhado tudo de forma tão intensa. É quase impossível digerir e assimilar tudo que está acontecendo. É isso, né? A gente tem dificuldade, eu acho que aqui no Brasil, depois dessa primeira semana do pessoal mais recluso, a ficha está caindo aqui também. Ela começa a cair a partir do momento que você vê que há um feedback de outros países, o que já está acontecendo. Não queremos ser este amanhã. Qual amanhã que nós queremos ser, tendo em vista a gravidade desta pandemia? É o amanhã da Itália? Então vamos não tomar as mesmas medidas que eles não tomaram. Uma vez que você vê que vários governadores, prefeitos e até a autoridade central têm impostos severas, restrições de distanciamento social, é para exatamente impedir que nós chegamos a esse nível crítico que vai ter repercussões tanto na saúde, quanto na economia e também quanto à questão das futuras gerações. Por quê? Porque muitas mortes irão ocorrer. Apesar de dizer que muitos, basicamente em velhos e idosos, mas também em outras faixas etárias também ocorrem. A gente vê na Itália que também os jovens, a gente vê, né, vídeos circulando de jovens que estão entubados. Então, a maioria é gente idosa, mas o vírus também pode infectar uma pessoa jovem. Não tem nada, né, a gente vê esse registro, o pessoal fala muito, idoso, mas o jovem também tem que ter cuidado. E além de infectar jovens, pode trazer consequências para o resto da vida, principalmente respiratório. Bom, vamos falar da Espanha, que está no mesmo caminho aí. A Espanha também veio numa toada preocupante, né?
tem os números também, até a última atualização que a gente conseguiu, 1.300 óbitos. De lá, a gente recebeu 2 vídeos, eu coloquei um juntinho do outro, porque são visões diferentes, um pai com uma filha e uma profissional que trabalha por lá também, que tem uma noção de como estão os hospitais, porque lá a questão da saúde pública também é um problema. Vamos conferir então o vídeo da Espanha. O governo já decretou estado de alarme, estado de atenção. E isso realmente está mudando a vida dos 47 milhões de habitantes desse país. As ruas, conforme a gente pode ver, essa é uma das principais avenidas perto do centro de Valência. Estão assim, olha, parece uma cidade fantasma. Poucas pessoas nas ruas, você vê lá uma pessoa atravessando com um carrinho, pode aproximar? Um carrinho de compras para ir até o mercadinho e até a farmácia é permitido, mas não pode sair caminhando nem frequentar os parques. As aulas também foram suspensas, o que causa muita insegurança em relação aos estudantes. Meu nome é Vitória Adelaide, sou filha do Roberto Souza e como uma estudante a situação está muito confusa por causa da quarentena. Os exames que a gente estava previsto para fazer em maio e junho, eles foram cancelados, as escolas estão fechadas e esses exames eram supostos para a gente passar do primeiro do ensino médio para o segundo do ensino médio. Então essa situação está muito confusa, enquanto isso a gente tem aula online, mas a gente não sabe até quando. Pelo menos em Madrid ou em outras cidades, os hospitais já estão colapsados e nas cidades onde os hospitais não estão, mesmo assim já estão tomando medidas preventivas, estão sendo canceladas todas as cirurgias e consultas normais, realmente só atendem os pacientes urgentes e graves. A única coisa que está faltando realmente são máscaras, álcool em gel e luvas para o pessoal sanitário, que é o mais importante. Só uma correção, a Vitória é estudante filha do Roberto, que é jornalista, entrou errado aí o crédito. Bom, a gente viu então 3 depoimentos, na verdade, de 3 circunstâncias diferentes, né? Um mostrando que realmente a cidade está parada. Então lá essa questão de você transitar já não pode mais. Tem multa, tem sanção mais densa do governo? Me conta um pouco. Evidentemente que mesmo assim, o vídeo mostrando ainda há muita circulação. Porque quando você está numa situação de quarentena, a restrição tem que ser ainda maior. Por que a restrição tem que ser ainda maior? Porque o objetivo maior é quebrar a escala de proliferação do vírus. O vírus do corona, o Covid-19, é um vírus silencioso. Ele, quando infecta uma pessoa, aparentemente aquela pessoa não aparece doente e ela já tem a capacidade de multiplicar e de replicar em outras pessoas. Então, por isso que a medida de distanciamento social e de reclusão nas suas casas. Por isso que para evitar o maior número de explosão de números e explosão de números de pessoas infectadas, de mortes, os governos da Itália e da Espanha vão propor a adoção de multas para as pessoas não circularem, porque toda vez que você mexe no bolso do contribuinte, ele acaba aprendendo de uma maneira ou de outra. Então, tenha certeza de que você obtendo sucesso no distanciamento social e tendo sucesso nessa restrição da população, da circulação da população, vai gerar números positivos para a queda do número de infectados pelo coronavírus. Muitos países têm fechado fronteiras, alguns até aeroportos. Na sua opinião, professor, também é um caminho a se seguir para controlar essa pandemia? Creio que há necessário uma grande reflexão nesse ponto. Por quê? Em que momento que é necessário você fechar fronteiras? A partir do momento que eu, Estado, não tomei as medidas necessárias quando cabíveis, ou seja, logo no início, eu poderia fazer o monitoramento da população da quarentena ao estrangeiro ou ao nacional que voltasse do exterior. Isso poderia evitar a situação mais grave de você fechar a fronteira para todos os voos, para todos os carros, para a circulação do direito de ir e vir das pessoas. Isso acontece, por exemplo, em Singapura, que teve um grande sucesso. Hong Kong também teve um grande sucesso inicial, quando você preserva o monitoramento. E repito, isso é muito importante para que você evite medidas drásticas. Mais uma vez, reitero, como também no caso italiano, no caso espanhol e demais casos, a adoção de medidas tardias é realmente um dos pilares que faz com que esse número de coronavírus tenha um alto crescimento. Vamos falar da Alemanha e da Coreia também, que são bons exemplos, né? Tem tido, saindo sempre na mídia como exemplos de sucesso. Os números da Alemanha eu achei
bem curioso, assim, o país tem 19 mil casos confirmados, mas só 68 mortos. Então, a taxa de letalidade por lá anda muito baixa. E se deve a quê? Evidentemente que a adoção das medidas dos governos nacionais, tanto o governo da Alemanha quanto o governo da Coreia do Sul, preconizaram, diferentemente do governo da Itália, de Espanha e de França, já vão concentrar o quê? O distanciamento social, a questão de deixar as pessoas em casa, para quê? Para preservar aquelas pessoas que estão doentes e não deixar com que esse número se prolifere, como aconteceu na Itália, onde a situação está fora de controle, está colapsando o sistema de saúde. Também é o caso da Espanha esse. E na Alemanha também, eu andei lendo um pouco, lá a efetividade dos testes tem sido muito bem vista também, né? Quanto mais você testa, mais você cuida e menos você leva ao hospital. É essa a matemática? Esse também é um grande ponto. Só que você só tem a capacidade de fazer mais testes quando o teu sistema de saúde interno também é forte. Uma vez que o sistema não é sucateado, que não recebe investimentos. Sabemos que a Alemanha e a Coreia do Sul são países com alto desenvolvimento tecnológico, que têm um alto desenvolvimento nas questões de saúde, então traduz-se agora neste momento. Quem fez investimentos nessas áreas em décadas passadas consegue colher frutos nesse momento singular. E como será que está, então, Reino Unido e Canadá? Vamos dar uma olhada? Vamos conferir, então. A gente recebeu 2 depoimentos, um do Reino Unido e outro do Canadá. Pode rodar. Oi, Mari. Desde a semana passada, com a escalada do número de casos de coronavírus aqui na Inglaterra, e principalmente em Londres, né, que é o foco maior, está tendo bastante procura pelos produtos de primeira necessidade, como papel higiênico, produtos de limpeza, qualquer tipo de produto antibactericida, aqueles lencinhos bactericidas. O álcool gel é bem quase impossível achar. Quando a gente acha, é apenas um daqueles vidrinhos pequenininhos de colocar na bolsa. A gente tenta sair um pouco na rua todos os dias, dentro do carro, ou então só aqui na frente da minha casa para andar com o cachorro. Ontem a gente saiu e as ruas estão completamente paradas, está tudo vazio, o comércio praticamente tudo fechado. É impossível achar papel higiênico e álcool em gel. Mas o resto está tranquilo e é isso, a gente tentar sobreviver em meio à incerteza e em meio ao caos. Essas imagens são bem impactantes, né? O mercado totalmente vazio, onde teriam ali as verduras, sem contar no que ela falou, que é álcool em gel, produtos de limpeza. O depoimento do Canadá também falou a mesma coisa, álcool em gel também é um item que a gente não encontra. Uma coisa que deve se considerar, particularmente no caso do Reino Unido, é que ele é uma ilha, né? E como uma ilha, os produtos também têm uma certa dificuldade aduaneira para poder entrar. Temos que lembrar que o Reino Unido não faz mais parte oficialmente da União Europeia. Então, os produtos da União Europeia não têm uma livre circulação pela ilha, o que pode levar ao problema também de desabastecimento, uma vez que o Reino Unido não é forte na produção de produtos agrícolas. Tem outros produtos e que pode estar faltando produtos esses que são os países europeus, como França, como Alemanha, como Itália, como a Espanha. Isso pode ajudar, auxilia na explicação dessa ausência de produtos no mercado no Reino Unido. Um bom planejamento também na área de saúde também envolve um bom planejamento na área de logística de alimentação, porque você vai deixar a população restrita nas suas casas, mas de que forma que elas vão comer? Senão você vai virar o caos social. E é o que a gente está tentando dirimir. Exatamente. Dirimir. Principalmente aqui no Brasil, a gente viu que nessa semana o pessoal foi para o mercado, eu mesma fui, mas para comprar itens de necessidade básica, e já vi algumas prateleiras vazias. Uma das coisas que nós temos que ter a consciência, creio que esse coronavírus vai deixar isso como lição a todos nós, é a consciência do que eu preciso utilizar, não do que aquilo que eu quero estocar. Porque quando eu estou estocando assim indevidamente, eu não estou me ajudando, estou me prejudicando, porque eu estou levando o outro a uma situação pior, que pode ficar doente e que pode depois trazer a doença para mim. Então, creio que isso é muito importante, tem que se fazer propaganda no sentido de alertar a população para o consumo consciente. É verdade. Uma vez que você tenha o consumo consciente, não haverá problemas de abastecimento, pelo menos nesse primeiro momento da epidemia no Brasil. E a gente tem visto isso, né? A pessoa não leva um papel higiênico, ela leva vários. Então... O álcool gel está em falta no mercado, aí você tem um mercado paralelo, você tem uma subida de preços assim sem motivo aparente.
Isso para quê? A pessoa não, quem comprou não vai usar e quem precisa usar não vai ter o que comprar e também não vai usar. Ou seja, ambos não vão estar protegidos e seguros para o enfrentamento da epidemia. E principalmente, o depoimento da Espanha, a gente viu, está faltando para equipe de saúde, que é primordial. Sem equipe de saúde, como é que a gente vai se tratar? Mas só que daí você tem que voltar também ao ponto de você fazer todo aquele planejamento logístico, né? Veja, você vai querer ter hospitais, vai querer desenvolver tecnologia, você tem que também dotar esses hospitais, unidades de saúde, para que elas tenham o pleno atendimento, não somente o prédio, sem o equipamento necessário para a UTI, sem necessariamente o mínimo necessário para funcionamento. Perfeito. Eu queria até falar mais, mas a gente já está aqui, não dá para falar muito. Vamos então para o exemplo de Portugal. Portugal aqui do ladinho, né? Portugal teve uma medida muito interessante que tem auxiliado as mães que precisam ficar em casa com os filhos nessa época de quarentena. De lá a gente tem um vídeo de uma colega nossa, da Fernanda, que é jornalista, e está lá com um filhinho pequeno, e ela contou para a gente o que o governo de lá tem feito para auxiliar, né, as mães que precisam nesse momento dar atenção aos pequenos. Vamos ver. O governo decretou que quem tivesse que ficar com os filhos, né, que não poderiam ir mais à escola, recebesse 66% do salário, 33 pagos pela empresa e 33 pagos pelo Estado. Eu optei por isso e estou com ele o tempo todo agora, não saio. Eu fiz um estoque de comida, de alimentos não perecíveis, fiz um estoque da comida dele, que é a papinha e o leite, e também sopa, então eu congelei vários alimentos e estamos em casa. A rotina tem sido essa. Diversão para ele é brincar, como ele está brincando aqui agora. Eu tento distraí-lo o máximo que eu posso. E agora, recentemente, foi decretado o estado de emergência em Portugal, então as deslocações também estão restritas. Por isso, é muito importante que a gente faça isso, que a gente faça esse esforço agora para diminuir a velocidade do contágio, não é? Antes da gente comentar aí o caso de Portugal, deixa eu dar um recado aqui para você que ligou a TV agora. Todos os dias, em 2 edições diárias, às 13 e às 19, a TV Justiça está fazendo um especial sobre temas relacionados ao coronavírus e a mudança, né, que essa infecção trouxe para a gente, para o nosso país. Vamos então comentar o caso de Portugal. Como é que o senhor vê essa medida, né, essa medida do governo de pagar uma porcentagem do salário para que essas mães consigam ficar dentro de casa? Evidentemente que é uma boa medida, uma vez que você garante o sustento daquela criança, o sustento daquela mãe, o sustento daquela casa. Uma vez que o que nós assistimos no mundo é o desespero da perda do emprego. A primeira coisa que bate na cabeça das pessoas, eu compro a quarentena, eu compro a reclusão, mas e o meu emprego? E amanhã? E todos os países na êndame de querer fazer investimentos para salvar economias, também tem que fazer políticas visando salvar empregos, porque é somente milhares de trabalhadores consumindo é que vai garantir a economia. Se você não proteger essa massa de trabalhadores, essa massa de pessoas, a tua economia poderá também entrar em colapso juntamente com a saúde. E colapso na saúde, colapso social, você poderá ter muitos problemas para ter a própria funcionabilidade do país. É complicado, todo mundo está com medo mesmo. Esse é um tema muito delicado e a gente sabe que daqui para frente vão ser tempos difíceis porque pequenos empresários e até os grandes vão sentir na pele essa questão da economia, não tem jeito. Evidentemente que a economia é uma mola propulsora que move o mundo. Só que também temos o lado positivo. Evidentemente que o novo coronavírus vai trazer também uma reflexão para novas profissões que nós estamos testando agora, né? Então, veja, teletrabalho na medicina ou também em vários órgãos, como o Poder Judiciário também, e que vai levar a não necessidade de deslocamento de pessoas para fazer o serviço. Então, eu vejo também que, apesar da tragédia anunciada, nós também podemos colher boas notícias em relação a essa mudança desse paradigma que a pandemia está nos proporcionando. É hora de se reinventar. A hora de se reinventar, como sempre. Vamos falar da Grécia, então, você mencionou aí, os números da Grécia também são bem interessantes, ó. 495 pessoas contaminadas e só 8 mortes. E a Grécia, que é rodeada aí de ilhas, a gente falou um pouquinho agora do Reino Unido também. E como é que eles conseguiram?
Evidentemente que a Grécia passou recentemente por um trauma na sua economia, quase foi levada à falência, teve que precisar de socorros muito grandes da própria União Europeia para não poder derreter dentro do mercado internacional. E quando você tem esse feedback já pesado, evidentemente, quando você está anunciando um novo problema, a população grega, ao contrário de outros países da Europa, como Itália, Espanha e França, tomou as medidas cabíveis logo de início. Então, já tratou do isolamento social, da restrição de parques públicos, de museus, que são muito famosos na Grécia e no mundo, para quê? Para proteger a população, mas também proteger o sistema de saúde, uma vez que a Grécia também é um país que tem uma alta concentração de idosos, e poderia também estar com o seu sistema de saúde colapsado. Já vem de uma economia fragilizada, uma economia colapsada, e evidentemente que essas medidas, elas podem ser sentidas no sentido de mostrar para todos nós um caminho a ser seguido para que isso também venha a ocorrer no nosso país. E lá eles anunciaram também a contratação de 2.000 médicos, justamente para esse reforço, né? Seria ideal também em outros países esse reforço profissional? Evidentemente, porque você vai precisar montar hospitais de campanha, você precisa requisitar prédios para converter em hospitais de maneira rápida. Então, você precisa de profissionais para que esses profissionais possam dar vazão ao número de atendimento que também vai ser crescente. O que nós estamos assistindo hoje? Número de infectados crescente e número de mortes que começa a crescer. Evidentemente que esse número de infectados, que a maioria ainda está ficando em casa, mas uma boa parte vai precisar de cuidados médicos. Qual que é a primeira recomendação que as autoridades, inclusive capitaneadas pela Organização Mundial de Saúde, nos passa? Descanse, fique em casa 14 dias. Só se você tiver complicação do seu quadro que você procura um médico para quê? Para que você tenha não só o acesso à saúde, mas também que possa não contaminar outras pessoas. Tendo em vista isso, é que você necessita da contratação desses mais médicos para cuidar desse nicho da população. Vamos conferir então como é que está o clima lá na Grécia? É o vídeo da Larissa, pode rodar. A Grécia não tardou em tomar as medidas de confinamento, tendo em vista um sistema hospitalar que não atenderia, né, uma crise. É um país pequeno e ainda tem as dificuldades ligadas à crise de refugiados. Então, desde então, tudo encontra-se fechado, sites turísticos, tudo. E a gente só tem direito de sair de casa para ir ao supermercado, às farmácias e alguns comércios para comprar comida. Tá fazendo calor aqui, então as pessoas estavam querendo tentar sair de casa e o governo decidiu criar medidas mais extremas, como aplicação de multas e interdição total de reunião de pessoas, além de 10, 20 pessoas juntas, a multa pode chegar a 1.000 euros. Enfim, é isso. Boa sorte para todos nós, estamos unidos nisso e tentando fazer o nosso melhor para passar logo. É isso, recado importante aí da Larissa. Então é isso, endurecer as medidas, multa é de 1.000 euros, né, para quem estiver andando na rua e não tiver um motivo razoável para isso. Creio que não só essas medidas drásticas, mas elas têm que ser tomadas no momento certo, no momento adequado. Por quê? Para ela não parecer muito forte, porque medidas muito fortes também elas não adiantam. É como um remédio. Se você tem que dar um comprimido, tem que dar um comprimido na hora certa. Se você tarda o comprimido, você pode ampliar os efeitos. E se você antecipa muito a tomada desse comprimido, ele também não vai fazer efeito. Então, acho que o grande dilema dos estados, e por isso que nós temos esse quadro, diferentes estados e diferentes situações, são os estados que tomaram as atitudes na medida correta e no tempo certo. E estados que tomaram medidas desproporcionais no momento atrasado. Realmente esse é o grande dilema que nós temos hoje no mundo. E a questão territorial também do Brasil é complicado, porque cada estado toma uma medida diferente, como você mencionou, e aí a gente não tem uma unicidade nesse quesito de todo mundo em casa, nessa quarentena, respeitando. A cooperação entre autoridades é muito importante. Por que é muito importante? Quando você tem a mesma voz de comando, né, quando eu falo comando, no sentido de dar atenção à população no que deve ser feito. Um único direcionamento. Um único direcionamento é muito mais simples. Porque, veja, se um estado começa a restringir comércio, o outro estado não restringe comércio, você tem problemas entre essa própria coordenação. O que pode levar a um estado estar fazendo a parte dele e o outro não. E, evidentemente, que depois ele pode ser contaminado por alguém que não está fazendo a sua parte.
E a gente não pode deixar de fora também Estados Unidos, né? Grande potência. Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, em 24 horas, 100 pessoas morreram. Já são 33 mil pessoas infectadas. A situação está bem crítica por lá. E o sistema de saúde lá também, pelo contrário do que muita gente pensa, não é um dos melhores. Não. O sistema de saúde lá não é público, universal como o SUS. Ele é pago. E, evidentemente, também que você tem problemas nos Estados Unidos porque também não confiaram no momento certo. A partir do momento que eles tiveram, apesar da redução gradual, mas a redução foi muito lenta, deveria ter sido também mais drástica para preservar o próprio sistema de saúde e preservar também essa explosão de casos que está tendo. Fora que o presidente Donald Trump, por muitas vezes, debochou da própria potencialidade do coronavírus. Aquela guerra que ele quer estabelecer com a China, de que teria saído de lá como um plano para desarquitetar o mundo capitalista. Mas não tem razão de ser. No fundo, nós temos um mau planejamento e todo mau planejamento leva a uma má execução. Com essa má execução, você assiste os números que crescem também nos Estados Unidos. De lá também tem o vídeo, é da Milena. E, na verdade, o vídeo da Milena é mais um alerta para todos nós que estamos aqui, para você que está assistindo a gente em casa, porque em outros países a escalada desse vírus já está bem pior. E as pessoas estão sentindo na pele o que talvez a gente ainda não tenha noção, né? Vamos ver o que ela fala. O que eu percebo aqui, porque a gente tem nossos grupos de WhatsApp de brasileiros e a gente fica trocando mensagens, é a preocupação que todos nós estamos sentindo com o Brasil. Talvez a falta de seriedade com que o assunto vem sido tratado no Brasil. Já vistas passeatas, as pessoas continuarem na rua e muitas continuam trabalhando. Enfim, o preço caro que vai se pagar por isso daqui a 15 dias, né? Quando os números realmente começarem a crescer, como cresceram na Itália, como estão crescendo aqui. A preocupação de você não ter nem médicos, nem leitos, nem hospitais suficientes. Se eu pudesse pedir alguma coisa para todas as pessoas, eu pediria que as pessoas, por favor, ficassem em casa o máximo que elas puderem. Porque você não sabe aonde a pessoa com quem você está convivendo hoje esteve 15 dias atrás e com quem ela esteve. Assim como você não sabe se você está contaminado e pode estar naquele momento contaminando outra pessoa. É o mundo inteiro com um único objetivo. O mundo inteiro está unido num único objetivo. Não esteja fora dessa união. Lindo recado, né? Muito lindo, muito tocante. Inclusive. Muito tocante, exatamente. Porque com certeza a Milena tem parentes aqui e está tão preocupada quanto esses outros brasileiros que mandaram também vídeo para a gente, todos preocupados com a situação que a gente vai enfrentar aqui nas próximas semanas. Então, já que você conhece esse cenário internacional, professor, eu queria que você deixasse um recado final aí para que todo mundo se conscientize, né, da importância da prevenção. Creio que, como considerações finais, um recado muito importante é a solidariedade. Não podemos perder a solidariedade, temos que ter muita calma, agir com calma, com racionalidade e não apenas tendo uma noção de que está tudo acabado. Não, vamos vencer juntos, vamos ter possibilidade de aprender com isso, tudo, evidentemente que lições ficam. Não é a primeira pandemia do mundo, não vai ser a última pandemia do mundo, mas creio que, notoriamente, tem um recado muito bem claro. É o papel dos estados no futuro. Os estados nacionais vão precisar olhar mais por saúde, vão precisar usar mais por educação, mais por pesquisa em tecnologia, por pesquisa e inovação. Isso não é só Brasil, isso é mundo, porque a ciência é unida. O vírus não conhece fronteiras. Está mais que provado. Está mais que provado que ele não conhece fronteiras. Então, ele não vai saber se está na Itália, atacando na Itália, no Brasil, na China. Mas todos nós unidos sob o mesmo direcionamento vamos conseguir ultrapassar essas barreiras. Teremos problemas na área econômica? Teremos problemas na área econômica. Na área trabalhista? Teremos, mas somos fortes o suficientes para poder superar isso. Rogério, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado e boa noite a todos. Bom, obrigada a você também que esteve conosco até agora. Você pode rever esse e outros programas do Especial Coronavírus lá no nosso canal do YouTube. Acesse lá, TV Justiça Oficial. Te espero amanhã, hein? Até lá.